Fala pessoal, tudo certo? Tava aqui pensando em qual vídeo que eu poderia gravar e trazer aqui pro canal. E uma das coisas que ficou bipando assim na minha mente foi aprendizados que eu tive durante a minha carreira que me fizeram estar onde eu estou hoje. E mesmo com toda essa parte de hoje estarmos no vibe coding, usar muitos agentes de IA para programar, são pontos que eu entendo ainda como muito importantes. Principalmente agora que viramos meio que babás de IA, bem entre aspas, mas a gente temos que entender o que está sendo gerado para a IA, que a IA está gerando, para que a gente acabe não poluindo a nossa base de código, né? Então, bora lá. Uma das coisas que eu nunca dei muito valor e que eu passei a dar depois que eu comecei a desenvolver sistemas que tinham uma escala maior, com maior número de usuários e a performance realmente impactava, era a parte de Big O. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, mas é só para exemplificar essa parte aqui de performance, né? Inicialmente, quando a gente projeta um sistema, quando a gente está no MVP, principalmente, muitas das coisas, algumas das coisas de qualidade, às vezes acabam ficando de lado. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que isso no final sempre acaba se tornando uma dívida técnica. E essa dívida técnica muitas das vezes acaba até capotando o sistema. E falando sobre dívida técnica, um dos pontos que eu acho muito interessante quando a gente fala de performance é entender o que seria o Big O. O Big O nada mais é que é a quantidade de tempo que o seu algoritmo demora para ser executado baseado no tamanho do input, ou seja, quanto maior a entrada do seu algoritmo, mais tempo ele demora para executar. Isso a gente chama de Big O, que é o Big O Notation. E para exemplificar isso, só para colocar em perspectiva, por exemplo, olhando aqui o que seria uma notação quadrada, né, que seria um n vezes n. Nesse caso, a gente tem duas listas aqui, né? Ambas vão até 10.000, mas é só para exemplificar. Qual que é a ideia desse algoritmo aqui? É executar a lista A e, baseado em um item da lista A, encontrar esse item na lista B. E qual que seria a pior forma de fazer isso? Seria loops aninhados, que seria uma notação n quadrada. E o que seria isso? É basicamente eu executo esse loop para pegar o primeiro elemento e a partir desse primeiro elemento eu executo um loop dentro de um loop, do loop inicial, que seria da lista A, para buscar esse segundo elemento. E quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo a multiplicação do algoritmo, que seria o n vezes o outro n. Isso dá o que a gente chama de notação n quadrado. E só de exemplo, eu vou rodar este daqui e logo em seguida já explico a notação linear na função aqui de baixo. Então bora lá, bora executar aqui nosso terminal. Só deixar ele carregar, que o bichinho tá um pouco lerdo hoje. Dá uma olhada pra onde que eu tô. Então ele tá em Big O. Então seria node Big O. Aí no caso seria o arquivo index. Então vamos lá, né? Primeiro faz essa anotação quadrada que a gente executou aqui. Perceba que ao executar essa lista dentro de lista, ela demorou 358 milissegundos. E logo a função de baixo, que faz a mesma coisa, ou seja, ela busca também o valor da lista B na lista A, ela demorou apenas 20 milissegundos. E o que se dá essa diferença? O principal é que aqui a gente não está tendo uma notação n quadrado. E sim, a gente está tendo uma notação O de n na segunda etapa, que seria esse 7 aqui. Mas do começo, né? O que está sendo feito aqui? Também temos uma lista de 10.000 elementos, tanto que aqui a gente constrói também o lista A e o lista B. E qual que é a diferença aqui? A gente cria um set. E o que, que o set faz? O set, em primeiro ponto, ele tira elementos duplicados, mas aqui não tem elementos duplicados, porque a gente está fazendo uma lista decrescente. E o segundo ponto é, quando eu construo um set, cada valor, então vamos colocar aqui, por exemplo, tenho esse valor na minha lista, que ele vai ser o valor 1, aí eu vou ter o valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Valor 5. Opa, valor 5. Quando eu crio essa lista, quando eu faço o set dessa lista, internamente ele coloca um hash para esse valor. Então, o valor 1, vamos colocar aqui, né?
O valor 1, ele vai ter o valor internamente, vamos supor que seria de, sei lá, hashtag FDS, FAD. Então, quando eu computo isso e eu faço a busca, que seria esse set.res item A, vamos supor que o meu valor de B seja 1. E aqui na lista eu vou ter o 1, eu vou ter o 2, que ele vai ter outro valor, e assim por diante. Só que tem que mudar o valor, né? Então aqui vai ser ASD. Opa. Aqui vai ser DAF. Aqui vai ser CFD. E aqui vai ser FFF. Só exemplos, tá? Então, quando o valor B ele entra aqui, o set.res ele vai calcular o mesmo valor que foi calculado aqui quando a gente criou o set. Então, a hora que A entra aqui, perdão, A não. A hora que 1 entra aqui, o cálculo disso vai ser hashtag FAD. E aí ele faz uma busca direta aonde esse valor deveria estar. Então, por isso, ele é mais rápido na execução, porque ele vai direto no item. Ele não tem que fazer uma iteração igual está acontecendo aqui no lista B. Então, por esse motivo, a gente vê essa grande diferença de performance aqui, que seria para 19 milissegundos. Porque aqui, inicialmente, eu ainda tenho um loop, que seria o filter, mas eu não tenho a multiplicação por um outro loop. Aí, por esse motivo, ele não se torna um n quadrado. Mas é isso, gente, que eu queria trazer para esse primeiro vídeo. Aí o próximo vídeo eu já vou trazer um pouco sobre a arquitetura. E no caso aqui eu vou falar sobre Clean Architecture e arquitetura hexagonal, o que seria isso. Mas me conta aí o que você achou desse vídeo. Você achou que é importante esse conhecimento, dado que a gente tem IA e a IA pode nos ajudar em muita coisa. Mas o que eu vejo como principal é: temos que ser muito críticos no código que a própria IA está sendo gerada. E eu decidi criar esse tipo de conteúdo mais para relembrar alguns conhecimentos que eu acho importante, que como a gente não usa exatamente no dia a dia 100% do tempo, isso acaba perdendo. E essa foi a ideia. Se isso te ajudou, deixa aí deixa seu comentário aqui no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.